primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Abramos a Escritura Sagrada na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 6. A primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 6. O texto se encontra assim. Primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Nós estamos ainda com a série Até que Cristo Volte, evangelização e discipulado. E nós já tratamos aqui recentemente dos pontos de contatos, biblicamente, teologicamente e existencialmente. Há 8 dias foi uma bênção aqui, o aprofundamento sobre o fator oikos. O fator oikos significa a nossa rede de amizades. Ou seja, a igreja deve, os seus membros devem aproveitar as suas redes de relacionamento, as suas redes de amizades, para quê? Para praticarem a evangelização e o discipulado. A evangelização e o discipulado. Hoje vamos um pouco mais além e vamos falar agora de eventos pontes. Todas essas nomenclaturas são nomenclaturas usadas por presbiterianos, batistas, congregacionais e outras denominações mais, muito especialmente aqueles que se encontram intensamente envolvidos com plantação de igreja, intensamente vivendo com a consciência em fé de que somos uma igreja missional e uma igreja missionária. Agora observem, para reforçar mais ainda, o que é que Paulo faz aí no versículo 6 do capítulo 3 da primeira carta de Deus aos Coríntios. Porque alguns colegas pastores reformados, eles gostam muito da última parte do versículo 6. Nós amamos também. Mas eles citam com muita frequência a última parte do versículo 6. E ali está a última parte do versículo 6. Mas o crescimento veio de Deus. Podia ser aí 1 Coríntios 3,6 A, eu plantei, Apolo regou. 1 Coríntios 3,6 B, mas o crescimento veio de Deus. Olha, não foram poucas as vezes que eu já ouvi colegas meus reformados, alguns, não são todos, pegando essa última parte para justificar a atrofia das igrejas que eles pastoreiam. Não são poucos, rapaz. Para pegar a última parte do versículo, que tem tudo a ver com a soberania de Deus, e de fato Deus é soberano, para tentar justificar a ociosidade eclesial, ou seja, igrejas que não trabalham, que não se engajam, que não fazem nada. Só que ele se esquece da primeira parte do versículo. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana, pelo contrário, ela estabelece. Observe o que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Claro e evidente, aí Paulo diz, mas com a consciência que o crescimento quem deu foi Deus, mas eles não se anulam.
Precisamos tomar cuidado para não fazermos um uso equivocado da soberania de Deus. Por isso estamos com essa série, porque entendemos que aprove a Deus, mesmo sem precisar de nós, mas aprove a Ele usar-nos nesse processo de expansão do seu reino. Ele poderia expandir o seu reino sem a nossa mão de obra, mas aprove a Ele nos convocar para esse processo, para esse lindo trabalho, para a Mission Day, para a missão de Deus. Porque é a missão de Deus, que nós chamamos em latim de Mission Day, que estabelece a Missio Ecclesiae, a missão da igreja, a missão do povo de Deus. Vejam, queridos, não existe crescimento quantitativo da igreja, não existe crescimento qualitativo e nem quantitativo se a igreja não entender: eu plantei e Apolo regou. Para isso Deus deu dons à igreja. Para que Ele deu dons à igreja? Para o nada? Romanos trata sobre os dons. Carta de Deus aos Romanos, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 12, 13, 14. Dons. Efésios, capítulo 4, dons. 1 Pedro, capítulo 4, dons. Para que Deus deu dons aos membros da igreja? Para o nada? 1 Pedro 4,10 é Pedro, o apóstolo, que diz: servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, conforme a capacidade espiritual que vocês receberam de Deus, do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando Paulo diz: eu plantei e Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, ele não está aí anulando o nosso dever de trabalhar, o nosso dever de semear. Agora, vamos adiantar o próximo versículo, 7, para a gente pular para eventos pontos. Ponto de contato é uma coisa, fator oikos é outra coisa, e agora eventos pontos, a partir do fator oiko. Vamos lá, 1 Coríntios 3,7, o que é que diz o texto aí? Ele prossegue com o argumento dele: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Paulo está tratando aí com o partidarismo, o sectarismo, as facções que já existiam na igreja do Senhor em Corinto. Para tratar desse partidarismo, ele faz isso aí. Mas ele não está anulando, não, o ser humano como instrumento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, aí ele pensa nele, Paulo, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora observe o versículo 8, que coisa linda. Ora, o que planta e o que rega são... Isso é fantástico, querido. O que planta e o que rega fazem parte do mesmo corpo. Aquele que planta e aquele que rega fazem parte da mesma igreja. Aquele que planta e aquele que rega estão no mesmo propósito, estão na mesma missão. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ainda tem isso. Deus não era obrigado a recompensar, não, mas ainda haverá recompensa. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então a igreja não cresce em qualidade, ela não cresce em quantidade, se ela não trabalhar. Se os dons, no plural, não forem exercidos. E nós, pastores, nós bispos, nós presbíteros, mas especialmente o docente, nós temos a responsabilidade de
olhar para a igreja e perceber os dons e trabalhar para que esses dons sejam aperfeiçoados, mas não só isso, para que esses dons sejam exercidos. Aí pronto, com isso, com essa reflexão em mente, vamos para eventos, pontos. Ponto de contato já sabemos, não é? Pontos de contato oriundo da nossa constituição religiosa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ponto de contato a partir de algumas verdades que as falsas religiões propagam. Ponto de contato a partir da graça comum de Deus. Ponto de contato a partir da revelação geral de Deus. Revelação geral, Simone. Salmo 19 diz assim: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não existe sons, não existe frases, não existe vocábulos, mas nos quatro cantos da terra se faz ouvir a sua voz. Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. As formigas estão dizendo: Deus existe, Deus existe. Os pássaros estão dizendo, ainda que involuntariamente: Deus existe, Júnior, Deus existe, Deus existe. E os pontos de contato existenciais, que são as nossas próprias crises oriundas da queda. Outras não, elas fazem parte da criação. Crise oriunda da queda, uma enfermidade que chegou na vida de alguém. Crise, ponto de contato. Mas coisas oriundas da criação, naturalmente, uma gravidez, ponto de contato. Alguém que chegou de mudança em Petrolina, precisa ser acolhido, ponto de contato. Alguém que perdeu o emprego, ponto de contato, ele não está bem. Alguém que conquistou alguma coisa, ponto de contato, beleza? Há 8 dias, dissemos que esses pontos de contato, eles devem ser aproveitados ao máximo no fator oikos. Ele deve ser potencializado no fator oikos, ou seja, a partir da minha rede de amizades. E esse fator oikos deve ser explorado em eventos pontos também. Vamos falar agora de eventos pontos? Uma igreja que sabe aproveitar eventos pontos, explorando com responsabilidade o fator oikos e tendo em mente os pontos de contato. Fernanda, não tem como ela não crescer em qualidade e em quantidade. O que é um evento ponte? O que é uma ponte? Para que serve a nossa ponte ali, Presidente Dutra? Existe a Dutra, a grande Dutra que liga São Paulo ao Rio. Já viajei várias vezes por ali, indo para São Paulo, quando eu e o pastor Sam estávamos indo para ver uma possível plantação da igreja em Cabo Frio. E a plantação de fato não aconteceu. Está lá acontecendo, graças a Deus. Então várias vezes passamos ali. Para que serve uma ponte essa daí? Para ligar duas cidades. Evento ponte, justamente, é evento que nos fazem nos aproximar do outro. A igreja precisa entender isso. Nós temos eventos pontos ordinários e nós temos, a partir desses eventos pontos ordinários, nós temos eventos pontos elaborados intencionalmente. Vamos lá? E muitas vezes vamos perdendo a potencialidade desses eventos pontos. Vamos perdendo. Nada é novo aqui, talvez só a linguagem. Eventos pontos que nós precisamos usar com mais intencionalidade para que os pontos de contato sejam usados, para que o fator oito seja mais e mais potencializado, intensificado. Vamos lá. A nossa UPH, pelo menos em tese, União
presbiteriana de homens. Já estamos aqui. Homens aqui não falta aqui, né, reverendo Abraão? Tem muitos, mas em tese. Só não vamos deixar que isso aconteça nos moldes arcaicos que no lugar de ajudar atrapalha. Mas vamos lá, o PH, homens. UPA, União de Adolescentes. UMP, União de Mocidade Presbiteriana. SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A nossa UCP, União de Crianças Presbiterianas. Mas vamos voltar para os homens. Está acontecendo com muita frequência agora, de forma legítima, o nosso vôlei. E eu estava observando que alguém lá no grupo disse: eu posso convidar um amigo de trabalho. Na hora que eu vi aquele pedido sendo feito, eu digo: é isso aí. A gente pode ter um momento de lazer, tem que ter, mas a gente pode explorá-lo ao máximo. É justamente aí. É aproveitar e convidar mesmo seu amigo não crente para bater um vôlei. Não vai ter culto lá não. Mas justamente para que ele seja alvo daqueles luzeiros que estão ali brincando e brincando de uma maneira diferente. Mas aqui e acolá indiretamente, flashes do Evangelho, flashes do Evangelho, flashes do Evangelho. Entendeu, Paulo? Como o pedido foi legítimo e lindo, eu estou citando o teu nome. A gente não cita para não constranger os irmãos tudo que se passa no nosso grupo, não. Mas foi linda a sua pergunta. Não só deve, não só pode, deve, ou o MP, no próximo trabalho de vôlei, convido o jovem não crente, convido o jovem não crente. Convido o teu amigão. Isso é evento. Ponto. Deixa-me passar aqui o beber água. Eu uso uma tal de... Eu não tenho nenhum problema de dizer isso não. Eu uso uma tal de corega. Gerente disse: não. Nenhum problema, gente. Corega é graça comum de Deus. Para quem usa prótese, corega veio nos abençoar. Eu quase já... Olha... Cabo de Santo Agostinho, já quase que eu passava um vexame, minha amiga. Eu pregando uma vez e a bichinha balançou para lá e quis sair. Eu digo: eita! Eu ainda fiz assim, sem nenhum problema, gente. Faz parte da nossa humanidade. Graças a Deus pelas próteses. E o corega, ele vai gerando uma massazinha na medida que você vai falando. Então, graças a Deus por isso, gente. Eventos Pontes, SAF, SAF querida, minha presidente, cadê você de novo? Deixa eu olhar com um olho só aqui, está ali minha presidente querida. Eu pensei 1000 vezes, falei com o gerente hoje, ministrar a ceia para Paulinho amanhã, mas não, eu entendi que amanhã vai ser corrido, vamos combinar para a semana que vem, viu? À tarde. Sandrinha, vocês já fazem isso. Eu só entendo que tem que fazer com muito mais frequência. O chá, o famoso chá das rosas. Não, estou dando só um exemplo. Chá das rosas, esse trabalho era feito em Porto Velho, pela SAF de lá. É um chazinho mesmo da tarde, ela chama as mulheres não crente, mas pode chamar de qualquer outro nome. Agora tem que ser feito com mais frequência. Agora tem que ser simples. Para ser feito com frequência tem que ser simples, porque se for coisa pomposa não se faz com frequência, porque coisa pomposa requer custo. Eu já bati um papo legal, muito rápido, guerreiro, e a gente para 2023 com o Ministério de Família. E aqui está o presidente Manuel, está a Neuma, está o Clécio. Antes de terminar o ano, vamos ter uma reunião boa. A gente tem que se concentrar em trabalhos que sejam menos custos e que a gente faça com frequência.
a gente vai ter muito mais engajamento. A gente já adianta isso aqui porque faz parte da docência, né? E graças a Deus eles pensam mesmo também. Para 2023, evento que requer menos custo e mais engajamento, porque o mais importante é o Evangelho sendo anunciado, restaurando casais, restaurando vidas, salvando almas. Com isso, não estamos dizendo que não seja importante um jantar para os casais no dia do namorado. Não, uma coisa não anula a outra. Porém, devemos intensificar mais ainda eventos para os casais simples, com qualidade, menos custo, mais frequência. Isso é evento ponte. Exemplo, uma conferência, uma sexta no sábado à noite, para casais. Não precisa cobrar nada. Biscoito e cafezinho, a igreja entra, porque o principal vamos dar, acolhimento. Aí faz um trabalho de peso, o ministério canta, o pregador que vem, mensagem na veia, guerreiro. Sabe o resultado disso? Casais restaurados, salvação de almas e Deus glorificado. Aí, no lugar de fazermos apenas um seminário uma vez no ano, vamos ter 4 conferências, 5 conferências no ano. Sabe o resultado disso? Crescimento qualitativo da igreja e crescimento quantitativo da igreja. E sabe qual o custo disso? O mínimo possível, meu irmão. Entende? A gente tem que partir para isso. Vamos fazer o nosso seminário, vai ser uma bênção. Os dias 4 e 5 vai ser uma bênção. Estamos aqui já pensando para 2023, Águida. Se já tiver casado até lá, beleza, né, Águida? Mas o trabalho também é para namorados. É para os noivos, né, Águida? Entende o que é evento ponte? Vôlei. Ei, varões, quem é que gosta de churrasco? Eita, pastor, você falou agora de... Mas espera aí. Ninguém aqui vive etéreo. Ninguém aqui é um ser etéreo. Eu estou dizendo que até o dia que a gente resolver entender que não é pecado também comer uma picanhazinha, ainda que seja uma vez só no ano, por olho preço, mas na hora que for comer a nossa picanhazinha também, vamos compartilhar com um amigo não crente, você é meu convidado. Entende? Churrasco dos homens. Ponte. Evento ponte. Agora tem que ser feito isso com frequência. Ah, queridos, olha, eu sou sonhador. Eu penso grande mesmo. Não tenho vergonha. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, Deus é grande. Deus é grande. Cadê a nossa presidente por razão, ela está aqui, da UMP? Está ali. Meu presidente é para 2023, viu? É para 2023. Mas nós temos que trabalhar aqui conferência para jovens de peso. Sem quase custo zero. Para toda a região. Cântico, louvor, mensagem. Uns 5 conferências por ano. Pastor, sem custo. O que leva a gente a não fazer, Milka, é custo. Custo, dinheiro é difícil. Mas a gente precisa entender que a gente tem o melhor de tudo. Sermão do próximo domingo. A igreja do Senhor. Efésios 1, 15 a 23. É o povo mais poderoso da terra. Porque ela tem os principais recursos para o seu crescimento. Próximo sermão. Entende, Milka? 2023, não se assuste agora não. Mas se a gente ficar querendo fazer só eventos gigantes, pomposos, vai requerer sempre... E meu irmão, não adianta a gente querer reclamar, vai sempre haver, quando envolve dinheiro, obstáculo. Tem razões diversas, e não adianta a gente ficar dizendo, não, é porque... O pessoal gasta com isso, não gasta. Mas fazer o quê? Somos nós seres humanos. A igreja tem que ser sábia para entender o seguinte: quem não vai ter jamais a desculpa, porque foi financeiro. Não vai participar por outra coisa, mas nunca o financeiro. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em alguns momentos do ministério, ele abriu mão das suas congras. Entenderam isso? Em alguns momentos, não foi para sempre, ele abriu mão das suas côngoras, porque em determinadas regiões, abrir mão das côngoras favoreceria a pregação do Evangelho.
Parece-me que Mônica pediu primeiro, guerreiro. Aí eu passo para ti. Foi você primeiro? Eu estou falando aqui e tem presbítero Manuel. Isso é evento ponte. Microfone para ele. A gente fica às vezes querendo fazer um evento uma vez por ano. Um evento uma vez por ano apenas. Porque a gente tem uma vez por ano aqui, é o nosso aniversário. Entendeu? Olha, esse trabalho da SAF aí, o departamental, que bênção! Nos lares. Eu até recomendo isso. Não façam mais departamental em casa, no templo não. Vão para os lares. Convide as mulheres. E o tema é top. Presbítero Manuel. Já tem alguns eventos que acontecem naturalmente pelas sociedades. As sociedades, quando foi formada aí há anos e décadas atrás, existia uma burocracia e eu entendo que era necessário e burocracia para se organizar, tá? Mas muitos anos atrás, na época do MP ainda, chegou uma pessoa e vamos visitar essa pessoa. Não, peraí, nós vamos colocar ainda na executiva, discutir quando vai ser, para na reunião plenária a gente votar, para depois a gente visitar. Isso é horrível. Então a burocracia no evento ponte, onde a mocidade vai se reunir, chegou vamos visitar fulano, vamos lá visitar rapidamente. Traz para o evento da mocidade, da SAF, dos homens, dos jovens. Entendeu? Quando acontecer isso, tem que passar por cima da burocracia. Sem anular. Precisamos um pouquinho dela. A burocracia para organizar a coisa, pastor. Mas, por exemplo, um jovem esses dias, Vinícius perguntou, e aí, tu vai no evento tal? Aí o jovem disse, não, eu não fui recebido ainda pela UMP, eu não posso ir. Vinícius disse, o que, rapaz? Não acredito coisa dessa. Ainda acontece isso. Só que não foi, com certeza não foi a ordem da UMP, não. Não foi não, isso aí não procede, entendi. Não foi da UMP. Foi passado que não estou dizendo que o Vinícius mentiu não, viu? Mas o jovem não entendeu. Aí ele não entendeu. Isso. E quando acontecer isso, a gente tem que conclamar que todos estejam, Justo. seja jovens, seja outros. Eu fiquei de boca aberta. Verdade. Entendeu? Só que não procede, porque eu conheço a Milka e a UMP de fato não daria jamais uma coisa. Assim, a questão é evento ponto. É muito importante, não, Manuel? O evento ponto é uma benção, guerreiro. Muito bem, guerreiro. É isso aí. Justamente, guerreiro. Então, SAF, o MP, o Vinícius teve um susto. O Vinícius é o filho do Manuel. Teve um susto normal, que eu teria também. Não pode ser isso mesmo, não. Mas com certeza o MP não estabeleceu isso. Porque eu conheço a Milka. Agora, alguém da mocidade, talvez por não ter ainda, deve ter passado essa imagem, guerreiro. Isso aí não pode existir mesmo, não. Nem o MP, nem SAF, que tem sido uma bênção, em nada. Burocracia, mas na sua medida. A ideia aqui é justamente isso, não é anular. Porque alguns pastores também entendem que o caminho é acabar com o SAF. O caminho não é esse. Essa ideia é acabar com o MP, também o caminho não é esse. É acabar com o ICP, também o caminho não é esse. É aquela ideia de querer jogar, guerreiro, a água da banheira fora junto com o bebê. A gente tem que jogar água suja, mas manter o bebê na banheira. Então, muito obrigado pelo seu exemplo, guerreiro. Burocracia não é para atrapalhar. E aí fica aí essa sugestão aí para Milka, para Sandra. A gente precisa também entender isso mesmo, a gente precisa tomar cuidado, não é maldade nossa não. A burocracia não é para atrapalhar. Então vejam, um relato desse, por exemplo, a gente precisa verificar como foi passado para ele essa informação, né, Milka? Aqui é só exemplo, gente. Com certeza o presbítero Manuel ele não quis constranger o MP, só quis dar um exemplo. Ele sabe da importância do MP, inclusive Vinícius cresceu aqui junto com essa igreja, é uma benção que ele volte para Petrolina para abençoar o MP. Uma coisa eu sei, Luísa vem. Mas, por favor, eu quero falar agora justamente com vocês. Burocracia não é para atrapalhar, ela é para ajudar. Mas o caminho não é anular SAF. Porque, olha, quando tem aniversário de igreja aqui, sabe quem está lá na cozinha? SAF. Eu falo isso porque eu tenho visto com ele, pastores por aí querendo, diabolizando o SAF. Ela precisa ser direcionada, ela precisa ser orientada, agora anulada jamais. Porque, pobre de mim, pastores, não fosse as mulheres. De mim, não. Quantos anos tu és presbítero aqui, presbítero Manuel? 20, mais de 20, né, guerreiro? Presbítero César,
Presbítero Humberto, presbítero Moisés, Flavinha está aqui. Quantos anos de presbiterato aqui? Presbítero Clécio, quantos anos de presbiterato aqui? Agora, Jorge, presbítero Jorge, muitos anos, né, Jorge? Eu duvido, porque eu conheço vocês, eu duvido que vocês não digam: louvado seja o Senhor pelas mulheres da igreja. Ora, o nosso momento de integração e acolhimento, o cafezinho que a gente toma ali, quem está lá fazendo? Quem? As mulheres. Agora, é boa a fala do presbítero Manuel, no sentido de que não deixemos que a burocracia tire o nosso foco, porque pode tirar mesmo. Não está mais assim não, né, Raquel? Isso. Justamente. E agora tem a minha mão amiga na dor. Então, queridos, a ideia aqui é mostrar que existe evento ponte. A ideia aqui é dizer o seguinte: vamos aproveitar os eventos pontes. Essa é a ideia. Mônica, você pediu a palavra, senão eu vou cometer injustiça com você. Então, é justamente em relação à liderança mesmo que eu quero fazer um pequeno comentário. O quanto eu digo assim, confortante para o membro da igreja ter uma igreja com presbíteros sérios, ter Gostei, repita de novo. Sérios, não comprometidos, presbíteros, né? Isso, Liderança. é verdade. O quanto é importante vermos o pastor comprometido com a palavra, com a verdade, né? Porque a palavra mostra bem, deixa bem claro que é a verdade que liberta. Então, para a gente, como membro, como participantes, né, do corpo de Cristo, é muito bom saber que estamos convidando, trazendo, mas também já ter noção do que essa pessoa possa ouvir. Isso. Que é a verdade do Senhor, que é isso que vai trazer transformação para a vida dessas pessoas que vão adentrar aqui na casa do Senhor. Isso, né? Mônica. Então, desde já, eu tenho orado por isso, pela liderança da igreja, pelos trabalhos que aqui têm sido levantados por cada sociedade, porque eu entendo que é isso que o Senhor quer de nós, é o ID do Senhor em nossa vida, Justamente. na prática, né? E eu louvo a Deus por sua vida, né? Porque o Senhor me devolveu a confiança pastoral. Sabe, aquela questão de poder confiar em Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Mas a sua seriedade no seu trabalho. Isso Amém. é muito bom. Deus seja louvado. Nos traz um conforto, nos traz um ânimo a mais, vamos dizer assim, sabe? Para sair, para convidar, para trazer, para ver outras pessoas crescendo tanto quanto eu tenho crescido e meus irmãos na fé. Então, Amém, que Mônica. Deus seja louvado através de nossas vidas e que continue o abençoando para que isso continue acontecendo, para a glória do Senhor. Amém. Eu só quero que você saia daqui entendendo o seguinte: o que é evento, ponte. Evento ponte. Evento ponte é você entender que o teu aniversário, ele pode ser transformado num evento ponte. Entende? Agora, eu vou repetir. Existe um livro de Tomás de Aquino que diz: a fé, a razão é serviço da fé. Livraço. Mas quando é que acontece o problema aí? É quando se inverte. A fé a serviço da razão. Eu bato no excesso de burocracia por aí. Então veja, a burocracia tem que ser a serviço da fé, a serviço da missão. Mas quando inverte a ordem, aí é a missão a serviço da burocracia. Aí não pode.
aí mata, aí não anda. O caminho não é uma coisa ou a outra. Equilíbrio é isso e aquilo. É isso e aquilo. Então fica aí essa reflexão para as nossas sociedades internas, que são bênçãos de Deus, para que entenda que a burocracia está a serviço da fé e nunca a fé a serviço da burocracia. E assim vocês continuarão sendo bênçãos como já tem sido. O MP continuará sendo bênção como já tem sido, mas com essa consciência em fé. Evento Ponte. Me dá. Evento Ponte. Pode falar, Guilherme, para eu fechar. Aí da questão em relação à burocracia, pastor, uma coisa bem interessante. Nós recebemos recentemente alguns membros, novos membros na igreja. Sempre passa pelo conselho, a gente faz aquela análise teológica, como é que se estão, questão relacional. E agora com muito mais afinco, com muito mais carinho, todos os membros que adentram. E uma orientação que a gente dá é justamente que participem, dos ministérios e das sociedades. As sociedades internas que existem dentro da nossa igreja existem há muito tempo. Há muito tempo. E tem a sua forma organizada. Tudo é organizado. Na nossa casa, na nossa família, existe um certo nível de burocracia, vamos dizer assim, que é necessária, senão vira anarquia. Senão cada um faz de um jeito. Então é necessário respeitar também essa ordem que existe dentro das sociedades, senão vira bagunça. Às vezes aqueles que mais batem não participam das sociedades, não são sócios dessas sociedades, falam e não participam das sociedades, E às vezes alegam isso, porque existe muita burocracia. Será? Então tem que ter muita atenção em relação a isso, Também quando há necessidade, às vezes a gente está muito preciso de alguma coisa, de uma visita ou tudo, é necessário que se avise a liderança, As sociedades, aos ministérios. A gente não é adivinho. Pastor, o senhor não está me visitando. Eu disse, você não me falou. Eu não sabia que você estava doente, Sociedade, me visitem. Eu não sabia que você estava doente, Então, recentemente, parte da sociedade da SAF fizeram uma visita a um determinado membro, tudinho, E alguém, não, mas deveria ter avisado a todo mundo. Não necessariamente. Para se fazer visita, de fato, não se precisa fazer isso, Então, deve-se ficar feliz quando as sociedades estão se movimentando, estão agindo, E isso faz parte. A burocracia existe. Evidentemente que burocracia em excesso, ela prejudica. Eu trabalho numa autarquia, num serviço público, e a burocracia atrapalha muitas vezes o nosso trabalho. Mas às vezes o excesso que existe de burocracia dentro do serviço público é por conta de uma proteção necessária para se evitar a corrupção. Então uma coisa às vezes se justifica por conta de outra coisa. No caso das nossas sociedades, existe em si um nível de burocracia, e como eu disse, em todas as outras coisas existem também níveis de burocracia que é necessário, E que a gente possa somar, ajudando no pé de orelha, conversando com um ou com o outro, mas no pé de orelha, dizendo, olha, vamos fazer assim, que tal fazer dessa forma? Eu creio que dessa forma a gente contribui mais. Encerrando, lembre-se disso. É sempre objetivando o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. E a glória do Senhor. Por isso, é importante entender que os eventos pontes, eles acontecerão com essa baliza, com essa estrutura. A treliça é uma outra linguagem, a serviço da videira, mas nunca a videira a serviço da treliça. É um livraço que tem aí, viu, queridos? A treliça e a videira. Um livraço. Senão a gente não vai fazer eventos pontes. Senão a gente vai fazer apenas, por exemplo, o Ministério de Casal, a gente vai fazer apenas uma vez por ano no seminário. E com engajamento lá embaixo. Por conta justamente da pomposidade. Que requer custo. Pastor,
também penso nesses eventos pontes quando a gente analisa bem friamente a questão do interligamento, sabe, das sociedades, quando a gente se propõe a fazer um evento e automaticamente, por ser encabeçado por uma determinada sociedade, outras sociedades não dão o devido apoio ou, particularmente, ignoram aquela programação por não ser encabeçado por tal sociedade ou tal sociedade. Isso é algo que a gente também precisa trabalhar muito no nosso meio, para que quando a gente tem um evento, por exemplo, no próximo sábado, que é da mocidade, e aí a gente tem aquela palestra que vai ser com a psicóloga Mariana, esposa do diácono Ronielso. No entanto, de repente a gente convida várias pessoas, e as pessoas chegam e veem uma igreja desengajada num evento. Tanto isso pode ser com qualquer um outro evento. Então, esses eventos pontes, eles na verdade mostram muito nossa força, quando todos estão engajados no mesmo objetivo, que é o objetivo da igreja. Ali não está a placa da sociedade, ali está projetado. Não está a placa da sociedade. Ali é um evento igreja, é igreja. Isso é um evento ponte para chamar não só os cristãos, os membros, mas também outras pessoas que possam ser convidadas para ouvir falar sobre saúde mental e, em consequência, o cristão. Então, tudo isso interligado fortalecerá muito a nossa igreja. Justamente, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Por isso que é importante essa reflexão. Essa reflexão é importantíssima. É importantíssima. É o MP apoiando UPA, apoiando o que mais? O ICP, o PH, apoiando o Ministério de Zaqueu / Minha Cidade para Cristo, apoiando o Ministério de Família. Apoiando. Não é competindo. Aí acaba tudo. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e prossigamos caminhando nesse rumo aí. Se caminharmos assim, ou prosseguirmos caminhando assim, pode crer, vamos crescer em qualidade, em quantidade. Se prosseguirmos caminhando assim.